Cara, tem um tempinho, mas quarta-feira estaremos juntos, né, em São Januário, para esse Vasco Fortaleza. Jogão, aliás, né? Fortaleza tá com um time sensacional. O líder do retorno. E é um timaço. Pikachu, Galhardo, esses são reservas, inclusive, né? É um baita de um time. O Machuca, eu gosto mais dos jogadores do banco do que dos titulares do Fortaleza. Pra te ser bem sincero. Como é que é o nome do cara? Machuca joga muito. Tá rindo, pô. Lá ele. Caramba. Não dá. Aí não. Ué. Não tem maturidade pro atleta Machuca. Pô, Machuca joga muito. Machuca os adversários, né? Piada escrota, né? Mas é real. Que absurdo. É. Seguinte, continuando aqui no nosso papo, perguntei quem é o André fora do jogo. Queria saber como é que o André começou no jornalismo. Porque eu sei que o André não é de uma família de jornalistas. Não. Meu pai é médico. É isso. Minha mãe é dona de casa. Esteticista. Então como é que... Se eu falar que ela é dona de casa, ela briga comigo. Esteticista. Melhor você não arrumar essa briga, não. Então como é que o André chegou no jornalismo? Por que o André fez jornalismo? Pode falar que você é Vasco, não, né? Acho que o pessoal não sabe. Não, ninguém sabe, né? Mas não tem nenhum problema com isso. Eu acho que, respeitando todos os clubes, eu acho que você... Hoje em dia é até natural, né, que você fale, que as pessoas falem o clube que torcem. Acho que é mais sincero, inclusive, né? A gente foi descobrir oficialmente o time do maior de todos, né, do Galvão, recentemente, agora, quando ele deixou a TV Globo. Mas todo mundo imaginava, mas não tinha certeza. E assim, mudou alguma coisa saber que ele é Flamengo? Não, as narrações dele são antológicas, são sensacionais, são as melhores, junto com as do Luciano do Vale, na minha opinião. Então, bom, eu comecei... minha ideia sempre foi fazer jornalismo, JP. Eu era moleque e com 5, 6 anos passei a gostar muito de futebol e eu ia pro estádio com meu pai e ficava vendo aquele ser atrás do gol, com o microfone na mão, que acabava o primeiro tempo, saía correndo, invadia o campo para entrevistar os caras. Aí eu pensava, ou vou ser o cara entrevistado, ou vou ser o que vai entrevistar. Não deu para ser o cara entrevistado. Não foi nem por falta de talento, foi por falta de vontade, talvez de disposição de emagrecer ou de seguir na batida, correndo atrás. Mas aí fui pro jornalismo. E, assim, eu tive uma trajetória no jornalismo, inclusive, que... Não é que eu me arrependa, mas eu hoje teria feito diferente. Porque eu sempre quis ser narrador, minha ideia sempre foi ser narrador, e eu comecei como repórter, né? Antigamente o pessoal pensava numa escadinha, assim, o cara tem que ser produtor, depois repórter, até chegar a ser narrador demorava. O pessoal, muitos narradores foram repórteres antes, o pessoal das antigas, né? A galera mais velha. E eu segui essa batida, mas hoje em dia eu teria feito diferente. Teria começado já como narrador, como fez um cara que é muito meu amigo também, o Hugo Lago. Começamos juntos, inclusive, numa rádio comunitária da Baixada Fluminense, mas a gente não ia lá, a gente só ia no estádio. Então, assim, para mim é longe, eu sou morador de Copacabana. Não teria nem disposição para fazer esse trajeto todo dia, sinceramente, estudando também, né? Tava na faculdade. Então, assim, a gente começou numa rádio chamada Cristal, com um colombiano que tinha uma gaitinha chamado Hélios Machado. E aí o Hugo narrava o jogo, o Hugo Lago, ele comentava e eu era o repórter. Mas ele usava a gaitinha pra comentar? Isso, usava. Fazer o placar, a virada do placar. Possível. Fazia, cara. Era sonoplastia ao vivo? Era sonoplastia ao vivo. E se ele errasse a nota da gaita? Mas ele não errava. Ele era preparado pra isso. E era assim, Mas ele é com a gaitinha presa aqui? É. Caô. Juro pra você, cara. Isso aí no ano de 2005. Tem 18 anos já. Era engraçado. Mas foi um cara que ajudou muito na nossa trajetória, assim, no começo. Pô, deve ter sido irado isso, ver o cara com a gaitinha fazendo a virada do placar. Cara, era muito maneiro. E nessa época os repórteres de campo ainda não tinham microfone sem fio, era tudo com cabo. Então eu descia programado com um cabo gigantesco para entrar no campo, aquilo embolava com os cabos dos outros repórteres. Era uma zona, cara, a verdade é essa. Mas era uma época gostosa, assim, para aprender, né? Tava ganhando nada, tava de graça ali para aprender, para crescer, para conhecer gente. Como eu acho que tem que ser no jornalismo. Hoje em dia a galera vai pra rede social, começa a fazer um trabalho e de repente cresce, muitos aí bombam, né? Mas pro cara que quer ser aquele jornalista clássico de redação, tem que fazer contatos, né? Não dá, você não consegue entrar de cara assim sem fazer contatos. Você tem que furar bolhas, né? Porque tem muitas panelas, né? Tu sabe bem disso, é difícil furar. E aí eu fui pra uma rádio menor, chamada Rádio Carioca, mas já não era mais uma rádio comunitária. Trabalhei lá com um cara chamado Garcia Júnior, super botafoguense. Aí na equipe tinha o Fábio Leme, que hoje é do Globoesporte.com, o Cadu, que hoje é narrador da Botafogo TV, o Hugo Lago, o Marco Vasconcelos, que é da Tupi. Nós começamos todos juntos, basicamente. Pô, que timaço, hein? Começamos todos juntos. Era uma baita de uma equipe. Vinícius Gama, o plantão da Tupi, hoje da Super Rádio Tupi. Então, assim, era uma galera muito boa, começando ao mesmo tempo, sem ganhar nada. Todo mundo crescendo. Aí, 2007...
Acaba a Rádio Carioca, eu vou pra Rádio Brasil, do Felipe Cardoso, que era o chefe. A parada era um programa de 1h30 no almoço, chamado Momento Esportivo, que nem sei se ainda existe, mas acho que sim. Que era um programa que furava todas as rádios grandes. A gente dava tudo que é notícia e pautava a imprensa na parte da tarde. O programa era de meio-dia a 1h30. Então a gente furava os caras mesmo. E aí, à tarde, as notícias iam repercutindo, crédito na internet. Felipe gostava muito disso, vibrava com o nome Rádio Brasil aparecendo nas matérias dos sites e tal. E aí, um belo dia, chegou a oportunidade de ir para a Rádio Globo. Eu ainda não era formado. Aí, eu até me orgulho muito disso, porque a Rádio Globo, entre aspas, me esperou um mês para eu pegar o meu diploma. E aí eu fui para a Rádio Globo e aí começou de fato. Mas foi mais ou menos assim o início da trajetória. E eu sempre quis ser jornalista ou jogador, então bateu jornalista. Cara, que loucura, assim, porque... Como é que foi para você chegar na Rádio Globo? Porque todo mundo trabalha com rádio... Não sei se tem a Rádio Globo como ápice, mas tem a Rádio Globo como lugar até chegar. Até porque... Eu também tinha. Rádio Globo, Super Rádio Tupi, todo mundo cresceu ouvindo, ou uma ou outra, ou até as duas. Sim, e a Rádio Globo, infelizmente, ou felizmente, enfim, era uma outra época. A Rádio Globo era muito parecida com o que é a Rádio Tupi hoje. E a Rádio Globo era líder de audiência. A Tupi disputava, mas a Rádio Globo era a Rádio Globo. A Rádio Globo era pica, era foda. Na época que eu entrei... Consegui fazer... Não, aqui a gente pode falar um pouquinho mais livre. Como a gente conversa normalmente. Consegui fazer você falar uma palavrão ao vivo. Pô, mas era, cara. Vou te falar, era demais, assim. Quando eu cheguei, a equipe era fantástica. Era o Garotinho narrando, Gerson comentando, Heraldo Leite, Cláudio Perrot, Gilson Ricardo, falecido Gilson. Era um timaço. Francisco Aiello, Antônio Carlos Duarte... Não tô esquecendo de alguns, mas era uma galera muito... Jorge Eduardo, que hoje está na Flá TV. Era uma galera muito boa, cara. E assim, aprendi muito. Eu entrei como folguista em 2007. A maioria, assim, sonhava em entrar na Rádio Globo naquela época. Demorava, não era tão rápido. Eu comecei a minha carreira praticamente cair lá. Sim, foi muito rápido. Graças a Deus, assim, não só por sorte, mas muito por competência. Porque eu tinha um talento pra coisa. É um fato, assim, não é marra, não é nada. Eu via que eu tinha e graças a Deus eu tive a chance. E eu fiquei 7 anos na Rádio Globo como repórter, rodei, fui setorista do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, do Fluminense. Foi setorista de todo mundo, então? Só não foi do América? Não, porque não tinha. Mas fui setorista dos 4, e aí em 2013 eu passei a ser só apresentador e narrava muito raramente, mas já tinha chance de narrar. E em 2014, depois da Copa do Mundo, acabei saindo da Rádio Globo, mas foi uma trajetória muito legal que eu tenho muito orgulho de contar. Mas você fez a Copa do Mundo pela Rádio Globo ainda? Narrei 10 jogos da Copa do Mundo de 2014 pela Rádio Globo. Não foi do estádio, foi tudo do estúdio, mas foi uma experiência maneiríssima, assim, que eu guardo para sempre. E eu apresentava o intervalo e o final dos Jogos do Brasil na Copa. O Garotinho narrava, não, 2014, o Penido narrava, o Gerson comentava... o Gerson não estava mais. Era o Penido e o Heraldo. Heraldo Leite comentava. Penido narrava, Heraldo comentava. Aí tinha os pontas e eu era o apresentador do balanço do intervalo e do balanço final. Então, assim, eu estava com uma posição legal de destaque na equipe. Mas dos 10 jogos que você narrou da Copa, qual foi o mais maneiro? Narrou aquelas peladas de Copa? Narrei. Cara, narrei várias peladas. Os jogos bons não sobraram pra mim, evidentemente. Pô, mas peladas de Copa são os melhores jogos da Copa do Mundo. Ah, porque você não narrou seleções como a do Irã... Com todo o respeito, narrar esses jogos é muito difícil, é muito complicado no rádio, né? Porque na televisão, o cara respira, deixa rolar. Narrar na TV, comparando com o rádio, é mais fácil. Tem que achar um tom, claro, não é que seja fácil. Você achando o seu tom na TV, você decola, é mole. No rádio, você tem que falar o tempo inteiro, não tem imagem, né? Então você tem que... Como a gente faz na Vasco TV? Não tem imagem, mas a gente tenta fazer de uma forma que a galera tenha a visão do jogo, né? Então, assim, eu narrei vários jogos muito ruins na Copa de 2014. O problema de jogo ruim é que você tem que ficar batendo papo, né? E tem que ficar ali trocando até uma ideia com o comentarista, falando de outras coisas, tirando um jogo de vez em quando. Tem que chamar, tem que criar assunto, né? Tu tem que fazer isso, basicamente, tornar atrativo, né? Algo que não é. A verdade é essa. Acontece, né? E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!